Você está ouvindo a voz de Deus? Em meio à correria do dia a dia, não é raro que a confusão tome conta do coração de quem busca ouvir a voz de Deus. Quantas vezes o ruído das dúvidas e incertezas nos impede de reconhecer os sinais que Ele coloca diante de nós? Essa dificuldade não é exclusividade sua. É um desafio enfrentado por todos que anseiam pela direção divina em suas vidas. Jeremias 29:11 nos lembra que Deus tem planos de paz e esperança para cada um, mesmo quando tudo parece obscuro ou incerto. Essa certeza é o primeiro passo para abrir os ouvidos do Espírito e começar a discernir aquilo que Ele quer comunicar. O discernimento espiritual não é apenas um conceito abstrato ou um dom inacessível. Ele se apresenta como um convite para que cada pessoa reconheça as mensagens sutis de Deus no cotidiano, seja em uma palavra dita, uma situação inesperada ou uma intuição profunda. Esse dom tem o poder de transformar a confusão em clareza, a dúvida em certeza e o medo em coragem para avançar. Imagine poder atravessar cada encruzilhada da vida com a segurança de que você está caminhando na direção correta, guiado pela voz do Criador. Na prática, reconhecer a voz de Deus exige mais do que ouvir. Exige um coração disposto, uma mente tranquila e olhos atentos para os detalhes que muitas vezes passam despercebidos. É um convite a deixar de lado o barulho externo e interno, a fazer silêncio para que o Espírito possa sussurrar. Além disso, o discernimento ajuda a separar o que é vontade de Deus do que são meras opiniões ou desejos pessoais, evitando decisões que podem desviar do propósito divino. É interessante perceber que muitas vezes essa busca pela voz de Deus começa em momentos de incerteza, quando nos encontramos diante de escolhas difíceis ou crises que abalam nossa fé. Nessas horas, o que parecia confuso pode se tornar uma oportunidade para fortalecer nossa relação com Ele. Ao abrir espaço para a escuta ativa, nos tornamos receptivos a orientações que podem não ser imediatas, mas que nos levam a um caminho seguro e cheio de propósito. E por falar em propósito, esse é o fio condutor que mantém o discernimento espiritual tão vital em nossas vidas. Deus não apenas deseja que saibamos sua vontade, mas que a vivamos, que possamos experimentar a paz e a segurança que vem de andar em seus planos. O discernimento é a ferramenta que nos mantém conectados a esse propósito maior, guiando nossos passos mesmo quando a estrada parece incerta ou perigosa. Este vídeo é um convite para mergulhar nesse universo do discernimento, para descobrir como ele atua na vida de personagens bíblicos e, sobretudo, como pode atuar na sua vida hoje, ajudando a tomar decisões com sabedoria e confiança. Prepare-se para explorar um dom divino que poucos reconhecem plenamente, mas que está disponível para todos que desejam ouvir verdadeiramente a voz do Senhor. Ao longo deste estudo, será revelado que discernir não é apenas entender, mas também sentir a direção certa em cada passo, mesmo diante do desconhecido. Essa jornada começa agora, com o coração aberto para perceber as nuances da voz que fala para você, sussurrando esperança, guiando escolhas e confirmando o caminho a seguir. O que é o discernimento espiritual? Discernimento espiritual vai muito além daquilo que a gente chama de intuição ou senso comum. Enquanto essas últimas são respostas naturais do nosso cérebro para situações do dia a dia, o discernimento espiritual é uma habilidade dada por Deus para enxergar além do óbvio, captando a vontade divina em meio ao turbilhão de informações e emoções. É como se tivéssemos um radar invisível que alerta quando algo está fora do lugar, protegendo-nos de caminhos errados e pessoas que possam nos fazer mal sem que percebamos de imediato. Esse radar espiritual não se baseia apenas no que parece lógico, mas está profundamente enraizado na sabedoria de Deus, que transcende o entendimento humano. Por isso, o discernimento é fundamental para separar o que vem do Senhor do que nasce do medo,
da ansiedade ou até mesmo das ciladas do inimigo. Ele age como um filtro divino, nos ajudando a escolher o que realmente nos edifica, evitando decisões precipitadas ou relações tóxicas. No contexto bíblico, encontramos um exemplo clássico no pedido de Salomão. Recém-coroado rei, ele poderia ter solicitado riquezas, poder ou fama, mas escolheu algo muito mais valioso, um coração entendido para discernir entre o bem e o mal. Essa oração, registrada em 1 Reis 3, 9 e 12, revela a importância desse dom na liderança e na vida espiritual. Deus ficou tão satisfeito com essa escolha que não só concedeu a Salomão o discernimento, mas também riqueza e honra sem igual. É importante compreender que o discernimento não é uma habilidade que se conquista pelo esforço humano, mas um dom que deve ser pedido e cultivado com humildade e fé. Não é raro que pessoas experientes ainda enfrentem dúvidas, mas aquelas que buscam a orientação divina estão sempre abertas a receber novas revelações, aprimorando esse sentido espiritual que os mantém alinhados ao propósito de Deus. Na prática, o discernimento pode se manifestar na forma de uma paz profunda diante de uma decisão, uma clareza inesperada em meio à confusão, ou até um aviso interior que nos faz hesitar diante de uma escolha que aparenta ser boa. Por exemplo, em meio a uma proposta de emprego que parece perfeita, uma sensação de desconforto pode ser o alerta do Espírito Santo, indicando que há algo que precisa ser analisado com mais cuidado. E para desenvolver essa capacidade, é essencial que o coração esteja aberto, a mente receptiva e a vida em comunhão constante com a palavra de Deus. É essa conexão que afina o nosso radar espiritual, permitindo que as vozes e os sinais se tornem mais nítidos, guiando-nos com segurança pelas decisões que moldam nossa caminhada. Acesso ao discernimento é para todos. Muitas vezes, as pessoas pensam que o discernimento espiritual é um privilégio reservado apenas para líderes religiosos, profetas ou pessoas muito espirituais. No entanto, a Bíblia deixa claro que esse dom está ao alcance de todos que buscam a Deus com sinceridade e fé. Tiago 1:5 nos lembra de forma poderosa que se alguém tem falta de sabedoria, deve pedir a Deus, que dá a todos generosamente e sem reprovação. Isso mostra que o discernimento é uma oferta divina para qualquer pessoa que deseje verdadeiramente entender a vontade do Senhor. Desenvolver essa habilidade não requer um ritual complexo nem dons especiais herdados, mas uma postura humilde e uma busca constante pelo contato com Deus. É como um presente que se desdobra quando nos colocamos em oração e estudo da palavra, abrindo espaço para que o Espírito Santo atue em nossas vidas. Afinal, Deus quer que vivamos de maneira sábia e segura, e o discernimento é uma ferramenta essencial para isso. Na prática, começar a desenvolver o discernimento é tão simples quanto criar hábitos que aproximem a pessoa de Deus. Isso inclui reservar momentos diários para ler a Bíblia, orar com sinceridade e meditar nas Escrituras. Ler livros de autores que ajudam a aprofundar a fé, como C.S. Lewis com Cristianismo Puro e Simples, ou Henry Nouwen, com O Coração Abençoado, pode fortalecer essa conexão e ampliar a capacidade de perceber os sinais divinos. Outro ponto importante é manter a mente e o coração abertos para aprender e reconhecer que nem sempre as respostas vêm de forma imediata ou óbvia. O discernimento cresce com a prática, com a experiência e principalmente com a confiança de que Deus está sempre presente para guiar quem o busca. Assim, mesmo em momentos difíceis, podemos encontrar paz e direção. Além disso, é fundamental cultivar uma comunidade de fé que apoie esse crescimento. Estar perto de pessoas que caminham na mesma busca espiritual, participar de grupos de estudo bíblico e compartilhar experiências ajuda a desenvolver uma percepção mais clara da voz de Deus.
Muitas vezes, Deus fala conosco através dos outros, e esse convívio saudável contribui para o nosso discernimento. Por fim, é vital lembrar que pedir discernimento é um ato de fé e entrega. É reconhecer que não temos todas as respostas e que precisamos da ajuda divina para navegar pelas complexidades da vida. Essa atitude abre portas para uma transformação profunda que impacta todas as áreas: decisões, relacionamentos, trabalho e ministério. Formas pelas quais Deus fala conosco. Deus é mestre em se comunicar conosco de maneiras variadas e muitas vezes surpreendentes, mesmo quando não percebemos à primeira vista. A Bíblia, nossa principal fonte de revelação, é o canal mais claro e constante pelo qual ele fala. Ler e meditar nas Escrituras nos ajuda a compreender seu caráter, suas promessas e orientações para nossas vidas. Além disso, ele usa as circunstâncias cotidianas para enviar mensagens, colocando pessoas, portas abertas ou fechadas, e até obstáculos que nos levam a refletir e a ajustar o rumo. Outro modo fascinante pelo qual Deus se revela é através de sonhos e visões. A história de José em Gênesis 37, 5-11, nos mostra que os sonhos podem conter sinais e revelações importantes sobre o futuro, mas é preciso discernimento para interpretá-los corretamente. Muitas vezes, eles são simbólicos, exigindo atenção e oração para captar o que Deus deseja transmitir. Para quem se sente intrigado com esse tema, vale manter um diário de sonhos, anotando detalhes e buscando oração para compreensão. Além disso, o Espírito Santo atua em nosso coração com impressões sutis, como suspiros ou sentimentos profundos que nos alertam ou confirmam uma direção. Essas sensações são como pequenos toques divinos que precisamos aprender a reconhecer em meio à agitação da vida. Um exemplo prático é aquele momento em que, diante de uma decisão, sentimos um peso ou uma leveza inexplicável, indicando se devemos avançar ou recuar. É fundamental que estejamos atentos ao contexto da nossa vida, pois Deus também usa pessoas e eventos ao nosso redor para falar conosco. Um conselho sábio de um amigo, uma palavra em uma pregação ou um livro que toca nossa alma podem ser formas de ele se manifestar. Por isso, cultivar relacionamentos espirituais e estar aberto à aprendizagem é crucial para perceber essas comunicações. No dia a dia, é possível praticar essa sensibilidade prestando mais atenção aos detalhes. Uma coincidência que se repete, um convite inesperado, um versículo que salta aos olhos no momento certo. Tudo isso pode ser a voz de Deus tentando se fazer ouvir, pedindo para que ajustemos a direção da nossa jornada. Reconhecer essas formas exige paciência, oração e prática constante. É como afinar um instrumento musical. Quanto mais o fazemos, melhor identificamos as notas certas. Quando conseguimos discernir essas comunicações, nossa vida se enche de significado e paz, porque caminhamos lado a lado com Deus, atentos à sua voz e direção. Como reconhecer a voz de Deus? Reconhecer a voz de Deus é um desafio que muitos enfrentam, principalmente porque ela pode ser sutil, quase imperceptível diante do barulho do mundo e das vozes internas que nos confundem. A história de Samuel, em 1 Samuel 3, nos traz uma lição preciosa. No início, ele confundia a voz divina com outras vozes ao seu redor, até que, com orientação, aprendeu a responder e a identificar o chamado do Senhor. Isso mostra que, para ouvir Deus, é preciso tempo, prática e uma disposição sincera para escutar. Um dos primeiros sinais para reconhecer a voz de Deus é a harmonia com a palavra. Deus jamais falará algo que contradiga o que está escrito na Bíblia. Por isso, a leitura diária das Escrituras é essencial para calibrar nosso entendimento e evitar sermos guiados por interpretações erradas ou desejos pessoais mascarados. Quando uma mensagem está alinhada à Bíblia, ela traz paz, mesmo que exija mudanças ou sacrifícios.
Além disso, a voz de Deus traz clareza e constância. Ao contrário dos pensamentos passageiros e confusos que nossa mente pode gerar, a direção divina é clara, firme e frequentemente se repete para que não sejamos enganados pela incerteza. Essa constância pode se manifestar na oração, em conselhos sábios, em sonhos ou sinais que se confirmam ao longo do tempo. Outro aspecto crucial é o silêncio. Em meio ao ruído constante da vida, encontrar momentos de quietude e oração é indispensável para ouvir o sussurro de Deus. O silêncio não é vazio, mas um espaço sagrado onde podemos nos conectar verdadeiramente ao Espírito. Cultivar esse hábito torna mais fácil distinguir a voz do Senhor das outras influências que nos cercam. Por fim, é importante lembrar que reconhecer a voz de Deus é um processo pessoal e único. Ele pode falar de maneiras diferentes para cada um, seja por meio de sentimentos, imagens mentais, palavras internas ou pessoas. O segredo está em manter o coração aberto e disposto a obedecer, mesmo quando a direção parece inesperada ou difícil. Esse aprendizado, embora desafiador, é fundamental para uma vida guiada e cheia de propósito. E como saber que já estamos no caminho certo? A resposta pode estar nos frutos: paz, sabedoria e transformação na vida diária. Essas evidências silenciosas confirmam que estamos ouvindo e seguindo a voz do Pai. O discernimento em tempos de crise. Quando a tempestade parece mais forte, o discernimento espiritual se revela como um farol indispensável para quem deseja navegar pelas águas turbulentas da vida com sabedoria e segurança. A história de Daniel diante do sonho perturbador do rei Nabucodonosor, Daniel 2, é um exemplo claro de como o discernimento pode fazer toda a diferença em meio a uma crise. Enquanto muitos estavam apavorados e sem respostas, Daniel buscou a Deus em oração, mostrando que a verdadeira sabedoria vem do alto, especialmente quando a pressão aumenta. Em momentos de incerteza, é natural que o coração se aperte e a mente se confunda. Mas é exatamente aí que o discernimento nos orienta a dar passos firmes e conscientes. Daniel não apenas pediu entendimento, mas teve paciência para esperar pela resposta divina. Isso ensina que discernir não é ter respostas imediatas, mas confiar que no tempo certo Deus revelará o caminho a seguir. Essa postura calma e perseverante é vital para qualquer um que enfrente desafios intensos. Na prática, quem está vivendo uma crise pode começar a exercitar o discernimento, dedicando momentos de silêncio para ouvir a Deus, mesmo quando tudo parece caótico. Meditar na Bíblia, especialmente em passagens que falam sobre confiança e esperança, pode renovar a força para continuar. Além disso, buscar o conselho de irmãos mais experientes na fé ajuda a clarear a visão e a confirmar o que o Espírito está falando. Outro ponto importante é a coragem que o discernimento traz para agir conforme a direção recebida. Daniel sabia dos riscos envolvidos, mas confiou plenamente em Deus e se posicionou diante do rei com firmeza. Essa coragem é um fruto do Espírito e nasce da convicção de que estamos sendo guiados pelo Criador. Para quem está indeciso, isso pode ser um estímulo a não recuar diante do medo, mas a avançar com fé. Vale lembrar que o discernimento em crises não é apenas sobre decisões grandes e visíveis, mas também sobre as pequenas atitudes diárias que definem nosso caráter e testemunho. Às vezes, a sabedoria de não responder no calor da emoção, de esperar antes de falar ou de simplesmente confiar no cuidado divino, já representa um discernimento valioso. Além disso, a crise pode ser uma escola que nos aproxima mais de Deus, fortalecendo nossa intimidade com Ele. Quanto mais buscamos Sua presença nessas horas, mais afinamos nosso espírito para ouvir a Sua voz, mesmo nos momentos silenciosos.
Assim, o discernimento se torna não só uma ferramenta, mas um estilo de vida que transforma o caos em oportunidade. Por fim, o exemplo de Daniel nos ensina que, em meio à adversidade, o discernimento nos conecta com uma fonte inesgotável de sabedoria e paz. É um convite para quem assiste a confiar não em suas próprias forças, mas na direção do Senhor, que nunca falha e está sempre presente, mesmo nas noites mais escuras da alma. Discernimento nas relações interpessoais. As relações que cultivamos ao longo da vida têm um impacto profundo em nosso crescimento espiritual e emocional. E o discernimento é uma ferramenta essencial para identificar quais vínculos nos edificam e quais nos afastam do propósito de Deus. Provérbios 18:24 nos lembra da importância de amizades verdadeiras, que são como irmãos escolhidos, enquanto Jesus, em Mateus 7:15-20, adverte sobre falsos profetas que se apresentam como ovelhas, mas são lobos disfarçados. Esse ensinamento pode ser aplicado às pessoas com quem nos relacionamos diariamente. É pelos frutos que conhecemos a verdadeira natureza das relações. No cotidiano, discernir significa perceber se aquela amizade ou parceria traz frutos bons, como incentivo, amor sincero e crescimento na fé, ou se gera desgaste, inveja, manipulação e afastamento de Deus. Muitas vezes, pessoas tóxicas disfarçam suas intenções com palavras doces, mas o discernimento ajuda a enxergar além da superfície, protegendo nosso coração de influências prejudiciais. Isso exige uma observação atenta e um compromisso com a verdade, mesmo que seja desconfortável. Para aplicar o discernimento nas relações, é importante observar como cada pessoa reage nos momentos de dificuldade e se suas atitudes refletem o amor de Cristo. Amigos que nos apoiam em desafios, que nos corrigem com carinho e que oram por nós, são presentes preciosos que devemos valorizar. Por outro lado, reconhecer sinais de controle, críticas constantes ou falta de respeito aos nossos limites é fundamental para estabelecer barreiras saudáveis. Exemplos práticos incluem reservar tempo para avaliar as amizades e relacionamentos próximos, pedindo sabedoria a Deus para identificar o que edifica e o que destrói. Conversar com líderes espirituais ou pessoas maduras na fé pode oferecer clareza e apoio para tomar decisões difíceis, como distanciar-se de influências negativas. Essa atitude exige coragem, mas protege nossa paz e integridade. Além disso, cultivar relacionamentos que refletem o amor de Cristo, como ensinado em João 13:34-35, não só fortalece nossa caminhada, mas também serve como testemunho para o mundo. O discernimento, portanto, não é apenas para proteger, mas para promover conexões que elevam e glorificam a Deus. É vital lembrar que discernir relacionamentos saudáveis não significa afastar-se de todos os conflitos ou imperfeições, mas sim reconhecer quando a relação é uma fonte de crescimento ou uma armadilha que nos afasta de Deus. Essa percepção é fruto da comunhão diária com o Espírito Santo e da constante busca por sabedoria. Por fim, o discernimento nas relações interpessoais é um exercício contínuo que deve ser alimentado pela oração, pela leitura bíblica e pela coragem de agir conforme a direção divina, preservando nossa saúde espiritual e emocional. O Espírito Santo, nosso guia e mestre do discernimento. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e atua como nosso guia, consolador e mestre do discernimento espiritual. Em João 16:13, Jesus promete que o Espírito da Verdade nos guiará a toda a verdade, mostrando que o relacionamento com Ele é essencial para quem deseja ouvir a voz de Deus com clareza. Ele não é apenas uma força impessoal, mas uma presença viva e ativa que habita em cada crente, oferecendo direção, sabedoria e paz em meio às decisões e desafios da vida.
Um exemplo marcante da atuação do Espírito Santo no discernimento está na história de Felipe, que, guiado por uma voz celestial, saiu para encontrar o eunuco etíope e lhe explicou as Escrituras, conduzindo-o à fé e ao batismo. Atos 8, 26, 40. Essa narrativa demonstra que o Espírito não apenas nos fala, mas também nos move a agir, mesmo quando não compreendemos totalmente o motivo. É um convite para estarmos atentos e dispostos a seguir sua orientação, confiando na direção divina. Cultivar uma comunhão diária com o Espírito Santo é fundamental para afinar nosso senso espiritual e aprimorar o discernimento. Isso passa por momentos de oração sincera, leitura da Bíblia com o coração aberto e adoração genuína, que criam um ambiente propício para ouvir e perceber os sussurros divinos. Silenciar o ruído do mundo e estar presente na presença de Deus torna possível captar as nuances do que o Espírito quer nos revelar. É importante entender que o Espírito Santo trabalha em sintonia com a palavra de Deus, reforçando a necessidade de conhecer as Escrituras para validar as mensagens que recebemos. Ao desenvolver essa comunhão, o crente passa a experimentar uma vida guiada, onde decisões, atitudes e relacionamentos são moldados por uma sabedoria que vem do alto, distinta do mero raciocínio humano. Além disso, a obediência é uma característica essencial para quem deseja experimentar o pleno discernimento do Espírito. Como Felipe, que não hesitou em seguir a voz que o chamou, precisamos estar prontos para agir, mesmo quando os caminhos parecem incertos ou desafiadores. A confiança em Deus nos impulsiona a dar passos de fé, sabendo que Ele está conosco em cada etapa. No dia a dia, cultivar essa sensibilidade pode envolver práticas simples como reservar momentos para ouvir o Espírito, evitar decisões impulsivas e buscar confirmação através da oração e do aconselhamento espiritual. Reconhecer a voz do Espírito Santo torna-se cada vez mais natural, quanto mais nos deixamos guiar por ele, transformando nossa caminhada em uma experiência de parceria com Deus. Por fim, o Espírito Santo não apenas nos guia, mas nos capacita a discernir entre o que é verdadeiro e falso, bom e mal, edificante ou destrutivo. Ele é o mestre do discernimento, aquele que nos torna aptos a viver conforme a vontade de Deus, com sabedoria e paz, mesmo em meio às complexidades da vida moderna. O poder da oração para desenvolver discernimento. A oração é muito mais do que um simples ato de falar com Deus. É um diálogo profundo que nos conecta com a fonte da sabedoria e do discernimento. Quando oramos, abrimos nosso coração para ouvir a voz do Senhor, buscando não apenas pedir, mas também escutar e entender o que Ele deseja nos revelar. Essa sintonia que se estabelece é fundamental para desenvolver um discernimento cada vez mais aguçado e confiável em nossas decisões diárias. Salmo 32, 8 nos assegura que Deus nos ensinará e nos guiará pelo caminho certo, mostrando que Ele deseja se envolver intimamente em nossa vida, oferecendo clareza e direção. A oração torna-se o meio pelo qual permitimos que essa orientação divina penetre em nosso entendimento e se transforme em sabedoria prática, ajudando a distinguir o que realmente importa do que é mero ruído ou distração. Além disso, a oração nos proporciona uma paz interior, conforme Filipenses 4, 6, 7 nos ensina, que guarda o coração e a mente contra a ansiedade. Essa paz é um sinal claro de que estamos alinhados com a vontade de Deus e recebendo sua direção. Em meio a confusões e dúvidas, esse estado de serenidade nos dá força para tomar decisões com confiança, sabendo que não estamos sozinhos. Para quem deseja aprimorar essa conexão, é útil estabelecer uma rotina de oração que inclua momentos de silêncio e escuta. Em vez de apenas apresentar pedidos, é importante reservar tempo para meditar, refletir sobre as Escrituras e aguardar o Espírito Santo falar ao coração.
Livros como O Espírito Santo, de Billy Graham, podem ajudar a aprofundar esse entendimento e ensinar práticas para fortalecer esse diálogo. Outro ponto valioso é compreender que a oração não elimina os desafios, mas nos capacita a enfrentá-los com a certeza de que a direção divina está presente. Essa confiança nasce da experiência pessoal de sentir a mão de Deus guiando nossas escolhas e confirmando nossos passos. Com o tempo, essa prática torna-se um hábito que transforma a maneira como percebemos e reagimos às situações da vida. Na prática, quem busca discernimento por meio da oração pode começar dedicando pequenos momentos ao longo do dia para conversar com Deus, pedir sabedoria e abrir o coração para sua voz. Isso pode incluir orações matinais, meditações antes de decisões importantes e momentos de gratidão que fortalecem a fé e a sensibilidade espiritual. Por fim, entender o poder da oração para desenvolver o discernimento é reconhecer que ela é a ponte entre o nosso querer e o querer de Deus. Quanto mais caminhamos nessa comunhão, mais clareza teremos para viver alinhados ao propósito divino, enfrentando cada decisão com sabedoria, coragem e paz interior, descobrindo e cumprindo o propósito de Deus para a sua vida. Muitos passam pela vida buscando um sentido, uma missão que dê significado a cada passo dado. O discernimento espiritual é a ferramenta que Deus nos oferece para reconhecer o chamado que Ele tem para cada um de nós. A história de Moisés e a sarça ardente, registrada em Êxodo 3, 10, 12, é um exemplo clássico de como Deus usa situações comuns para revelar propósitos extraordinários. Moisés não estava esperando por um chamado grandioso enquanto pastoreava as ovelhas. Ele estava simplesmente vivendo seu dia a dia quando Deus se revelou de forma surpreendente. Esse encontro com o propósito divino, porém, muitas vezes vem acompanhado de dúvidas e medos. Moisés chegou a questionar sua capacidade, dizendo a Deus que não era eloquente. Contudo, o discernimento lhe deu a coragem para obedecer, confiando que não estava sozinho. Isso nos ensina que o discernimento não só revela o chamado, mas também fortalece o coração para enfrentá-lo, mesmo quando as inseguranças tentam nos paralisar. No processo de descobrir o propósito de Deus, é fundamental estar atento às zarzas ardentes em nossa vida, aqueles sinais, situações ou pessoas que Deus coloca no nosso caminho para nos chamar a algo maior. Pode ser um talento que emerge, uma paixão que não se apaga, ou mesmo uma dificuldade que nos impulsiona a buscar uma direção diferente. Reconhecer esses sinais é o início de uma jornada de fé e obediência. Além disso, o discernimento ajuda a alinhar nossas experiências, habilidades e circunstâncias com o plano divino. Muitas vezes, o que vivemos, por mais simples que pareça, é uma preparação para uma missão maior. Entender essa conexão traz propósito às nossas lutas e sentido às nossas vitórias, mostrando que nada acontece por acaso quando caminhamos com Deus. Praticamente, essa busca pode ser cultivada por meio da oração contínua, buscando orientação divina para cada decisão e pela leitura da palavra, que revela princípios para uma vida alinhada à vontade de Deus. Livros que exploram o chamado espiritual, como O Chamado de Oswald Chambers, são ótimas fontes para aprofundar esse entendimento. Também é importante buscar apoio na comunidade de fé, compartilhando dúvidas e descobertas, pois o discernimento se fortalece quando acompanhado de conselho sábio e encorajamento. Líderes espirituais e amigos de confiança podem ajudar a confirmar o que Deus está revelando em seu coração. Por fim, cumprir o propósito de Deus é uma caminhada de pequenos passos guiados pela confiança e pelo discernimento. Não se trata de esperar por um chamado espetacular, mas de viver o chamado diário com fé, sabendo que Deus está presente em cada decisão e caminho escolhido. Vencendo a dúvida com discernimento. A dúvida
é uma sombra silenciosa que, em muitos momentos, tenta minar nossa fé e nos afastar do caminho que Deus traçou para nós. A história de Tomé, registrada em João 20, 24, 29, exemplifica perfeitamente essa luta humana contra a incredulidade. Mesmo tendo acompanhado Jesus de perto, Tomé precisou de uma prova tangível para crer na ressurreição. Essa narrativa nos lembra que a dúvida é parte da experiência humana, mas também que o discernimento pode ser o instrumento que transforma essa dúvida em fé sólida. O discernimento, nesse contexto, não é negar a dúvida, mas enfrentá-la com coragem e sabedoria, buscando compreender as raízes do medo e da incerteza. Ele nos guia a olhar além das aparências e a confiar nas promessas de Deus, mesmo quando as respostas parecem faltar. Assim, aprendemos a dialogar com a dúvida, reconhecendo-a sem permitir que ela nos paralise ou nos afaste do propósito divino. Para vencer a dúvida, é fundamental lembrar as promessas bíblicas que reafirmam o cuidado constante de Deus por nós. A leitura e meditação frequente das Escrituras reforçam nossa fé, nos trazendo conforto e segurança. Passagens como Hebreus 11, que fala sobre os heróis da fé, inspiram a perseverança mesmo em meio às incertezas. Além disso, buscar a presença de Deus na oração diária é um recurso poderoso para fortalecer o espírito. Muitas vezes, a dúvida nasce do foco excessivo nas circunstâncias adversas e na fragilidade humana, mas a oração nos ajuda a reorientar o olhar para a grandiosidade de Deus e sua soberania. Assim, podemos receber paz e clareza para seguir adiante. Estratégias práticas para aplicar o discernimento no combate à dúvida incluem escrever um diário de oração e fé, registrando os momentos em que sentimos a direção divina e as respostas recebidas. Isso ajuda a fortalecer a memória espiritual e a reconhecer padrões da atuação de Deus em nossa vida. Outra prática é compartilhar essas experiências com irmãos na fé, fortalecendo o suporte mútuo. O discernimento também nos ajuda a entender que a fé nem sempre exige provas físicas ou sinais visíveis, mas muitas vezes pede um salto de confiança. Essa confiança cresce conforme desenvolvemos intimidade com Deus e experimentamos sua fidelidade em pequenas e grandes coisas. Viver essa realidade é a chave para transformar dúvidas em certeza. Por fim, vencer a dúvida com discernimento é um processo contínuo de entrega, aprendizado e crescimento espiritual. É abraçar a fé como uma jornada que inclui momentos de questionamento, mas sempre com o coração voltado para Deus, pronto para ouvir sua voz e seguir suas orientações, protegendo-se contra enganos e falsas doutrinas. Em um mundo repleto de informações e opiniões diversas, o discernimento espiritual se torna uma armadura indispensável para proteger a fé contra enganos e falsas doutrinas. Jesus nos alertou em Mateus 7, 15 e 20 para ficarmos atentos aos falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Esse ensinamento é um convite para desenvolvermos um olhar crítico, guiado pela sabedoria divina, capaz de identificar o que é verdadeiro e o que pode levar à perdição espiritual. O exemplo dos bereanos, citado em Atos 17:11, é inspirador para todos que desejam proteger sua fé. Eles não aceitaram imediatamente as palavras de Paulo e Silas, mas examinaram diariamente as Escrituras para confirmar se o que ouviam era realmente a verdade. Essa prática de verificar o que é ensinado à luz da palavra de Deus é uma das bases do discernimento, garantindo que não sejamos enganados por discursos sedutores ou manipulações. Discernir falsos ensinamentos exige familiaridade com a Bíblia e a capacidade de reconhecer sinais de alerta, como contradições com as Escrituras, exageros ou ênfase excessiva em benefícios pessoais. É fundamental que o cristão esteja enraizado no conhecimento da palavra para comparar e validar o que lhe é apresentado,
evitando ser levado por doutrinas que desviam do caminho. Além disso, o Espírito Santo atua como nosso guia nesse processo, iluminando a mente e o coração para distinguir entre o que é verdadeiro e o que é falso. A comunhão constante com Ele fortalece nossa capacidade de discernimento, tornando-nos mais resistentes às armadilhas espirituais. Jesus prometeu que o Espírito da Verdade nos conduziria a toda a verdade. João 16:13, mostrando que não estamos sozinhos nessa batalha. Na prática, é recomendável manter uma rotina de estudo bíblico, participando de grupos de reflexão e buscando líderes espirituais que sejam exemplos de integridade e sabedoria. Livros e sermões que aprofundam a teologia e os fundamentos da fé também ajudam a ampliar nosso entendimento, fortalecendo a proteção contra o erro. Outra dica importante é cultivar a humildade para questionar e investigar ensinamentos que nos causem dúvidas, em vez de aceitar tudo passivamente. O discernimento espiritual nos convida a sermos ativos e vigilantes, preservando a pureza da fé e o relacionamento verdadeiro com Deus. Por fim, proteger-se contra enganos é um compromisso diário que exige vigilância, oração e estudo constante. O discernimento se apresenta como a luz que ilumina o caminho da verdade, guiando-nos em meio às sombras das falsas doutrinas e garantindo que permaneçamos firmes na fé que salva. Discernimento para alcançar paz interior. Em meio a tantas turbulências e desafios que a vida apresenta, a busca pela paz interior se torna uma necessidade vital para manter o equilíbrio emocional e espiritual. O discernimento espiritual é uma chave fundamental para alcançar essa paz que excede todo o entendimento, conforme nos promete Filipenses 4:6-7. Essa paz não depende das circunstâncias externas, mas da certeza de que estamos alinhados com a vontade de Deus e guiados por sua sabedoria. O discernimento nos ajuda a olhar para as situações difíceis sob a perspectiva divina, entendendo que mesmo nos momentos mais complicados, Deus está trabalhando em nosso favor. Essa compreensão nos permite aceitar o controle soberano de Deus, liberando o coração da ansiedade e do medo que tantas vezes nos paralisam. Assim, a paz que experimentamos é profunda e duradoura, enraizada na confiança absoluta no Senhor. Para cultivar essa paz, é importante levar nossas preocupações a Deus em oração, confiando que Ele nos ouvirá e nos conduzirá pelo melhor caminho. A prática constante da oração e da meditação nas Escrituras fortalece a fé e amplia nossa capacidade de discernir a direção correta, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Ler livros que abordam a espiritualidade da paz, como Paz Interior, de Richard Rohr, pode ser um bom complemento para esse processo. Além disso, o discernimento atua como um filtro que nos protege de decisões impulsivas, baseadas em emoções passageiras. Quando aprendemos a discernir, desenvolvemos a habilidade de pausar, refletir e buscar a orientação divina antes de agir, evitando desgastes e arrependimentos. Essa sabedoria prática contribui para uma vida mais equilibrada e serena. Um exemplo cotidiano pode ser aquele momento em que enfrentamos uma escolha difícil no trabalho ou na família. E em vez de agir no calor da emoção, buscamos silêncio e oração para ouvir a direção de Deus. A paz que surge desse processo é um indicador claro de que estamos no caminho certo, mesmo que o desafio permaneça. Por fim, o discernimento para a paz interior é um processo contínuo que envolve a renovação diária da mente e do coração. É um convite para confiar mais e preocupar-se menos, permitindo que o Espírito Santo nos conduza a um estado de tranquilidade verdadeira, que transforma nossa relação com o mundo e conosco mesmos, preparando-se para o futuro com discernimento. O futuro, com todas as suas incertezas e possibilidades, pode ser uma fonte de ansiedade para muitos.
Contudo, o discernimento espiritual oferece uma luz que ilumina esse caminho nebuloso, permitindo que olhemos adiante com esperança e confiança. Em Provérbios 4, 25, 27, somos instruídos a fixar os olhos no que está diante de nós, mantendo a direção reta e afastando os pés do mal. Esse ensinamento nos lembra que nossas decisões presentes moldam o caminho que trilharemos, e o discernimento é o guia que nos ajuda a escolher sabiamente. Jeremias 29:11 reforça essa verdade, dizendo que Deus tem pensamentos de paz e um futuro cheio de esperança para nós. Quando alinhamos nosso olhar com essa promessa, o medo do desconhecido dá lugar à certeza de que Deus já está preparando o terreno para nossas vitórias e crescimento. O discernimento nos auxilia a reconhecer as oportunidades que Ele coloca diante de nós e a evitar as armadilhas que podem nos desviar de seu plano. Na prática, preparar-se para o futuro com discernimento envolve manter uma relação estreita com Deus, buscando sua orientação diariamente. Isso significa não apenas pedir direção, mas também estar disposto a ajustar rotas e corrigir caminhos quando percebemos que a direção inicial não está mais alinhada com sua vontade. Flexibilidade e humildade são, portanto, virtudes essenciais nesse processo. Outra forma de exercitar esse preparo é avaliando as decisões à luz da palavra de Deus, e não das pressões do mundo ou das emoções momentâneas. A sabedoria divina nos ajuda a distinguir entre o que é passageiro e o que tem valor eterno, permitindo que investamos nosso tempo e recursos nas coisas que realmente importam para o propósito de Deus em nossa vida. Além disso, é útil contar com o apoio de uma comunidade de fé, que possa aconselhar e orar conosco, ajudando a manter o foco no caminho certo. O discernimento compartilhado é fortalecido pelo respaldo de irmãos que nos conhecem e desejam nosso bem espiritual. Para quem deseja se preparar para o futuro com confiança, é recomendável também o estudo de obras que abordem planejamento e fé, como Vivendo com Propósito, de Rick Warren, que alia princípios práticos e espirituais para uma vida equilibrada e focada no chamado divino. Por fim, reconhecer que o futuro é uma obra nas mãos de Deus e que o discernimento é o farol que nos conduz por esse caminho, nos permite caminhar com coragem, sabendo que não estamos sozinhos e que Ele guia cada passo, mesmo quando o horizonte parecer distante ou incerto. Aplicação prática. Desenvolvendo um estilo de vida de discernimento. Desenvolver um estilo de vida pautado no discernimento espiritual é mais do que adquirir um conhecimento teórico. É incorporar uma postura diária que nos torna sensíveis à voz de Deus em todas as áreas da vida. Isso significa aprender a identificar a direção divina em decisões relacionadas a relacionamentos, ministério, finanças, saúde e até nas escolhas mais simples do cotidiano. A prática constante do discernimento transforma nosso modo de viver, tornando-nos mais alinhados com os propósitos do Senhor. A fé e a obediência são pilares fundamentais para o crescimento desse dom. Sem fé, o discernimento fica apenas na teoria, e sem obediência não há transformação efetiva. É como um músculo espiritual que precisa ser exercitado regularmente para ganhar força e resistência. Por isso, estar aberto a ouvir, mesmo quando a direção exige sacrifícios ou mudanças, é um exercício de maturidade espiritual e confiança em Deus. Praticamente, podemos começar estabelecendo hábitos que favoreçam essa sensibilidade espiritual. Reservar momentos para a oração, a leitura bíblica e a meditação diária cria um ambiente propício para ouvir o Espírito. Além disso, é recomendável buscar o conselho de pessoas espiritualmente maduras, que possam ajudar a confirmar o que Deus tem falado ao nosso coração, oferecendo uma visão equilibrada e sábia. Outro aspecto importante é a vigilância constante para evitar distrações que abafem a voz de Deus.
O mundo moderno está cheio de ruídos e estímulos que podem nos desconectar da sintonia divina. Portanto, aprender a silenciar a mente, controlar as emoções e cultivar a paz interior são atitudes que facilitam o discernimento e nos mantêm atentos às sutilezas do espírito. Além disso, é útil investir em livros e estudos que aprofundem o entendimento sobre o tema, como o Discernimento Espiritual de Henri Nouwen, que oferece uma visão profunda sobre como reconhecer e seguir a voz de Deus. Também participar de seminários e grupos de estudo fortalece esse aprendizado, promovendo o crescimento coletivo. A prática diária do discernimento se manifesta na capacidade de fazer escolhas sábias, evitar armadilhas e viver com propósito, mesmo diante das incertezas da vida. Essa vida guiada traz não só segurança, mas também uma alegria que nasce do alinhamento com a vontade do Pai. Por fim, desenvolver um estilo de vida de discernimento é um convite para uma caminhada contínua de entrega e crescimento, onde cada passo é dado com a certeza de que Deus está conduzindo e que nossa vida reflete sua luz e sabedoria em um mundo que tanto precisa. Convite para compromisso e ação. Chegar até aqui significa estar pronto para dar um passo decisivo na sua caminhada espiritual, assumindo o compromisso de viver guiado pelo discernimento que Deus oferece. Não é apenas um aprendizado intelectual, mas uma entrega diária que transforma a forma como você percebe e responde à voz do Senhor. Para selar esse compromisso, convido você a escrever nos comentários frases como paz em Cristo, dá-me discernimento, Senhor, ou discernir para viver. Esse gesto simples fortalece sua fé e ajuda a espalhar essa mensagem que pode mudar vidas. Compartilhar este vídeo com amigos, familiares e irmãos na fé é também uma maneira poderosa de ser luz na vida de outras pessoas. Muitas vezes, alguém que você conhece está passando por dúvidas e precisa ouvir essa palavra de encorajamento. Ao dividir esse conteúdo, você se torna um instrumento de bênção e um canal pelo qual Deus pode agir na vida dos outros. Lembre-se, o discernimento é uma jornada coletiva e sua participação faz toda a diferença. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos que aprofundam esse e outros temas espirituais. Crescer na fé é um processo contínuo e estar conectado a um canal que entrega conteúdo consistente é um jeito inteligente de manter sua chama espiritual acesa. Imagine o impacto que isso terá na sua vida e na de tantos outros. Assumir esse compromisso também implica em abrir o coração para mudanças, para ouvir a voz de Deus, mesmo quando ela desafia nossos planos e desejos. O discernimento não é um caminho fácil, mas é o que conduz a uma vida plena, de paz e alinhada com o propósito divino. Que essa decisão seja o início de uma transformação profunda e duradoura. Praticar o discernimento requer esforço, oração constante e um olhar atento para as pequenas coisas do dia a dia, que são muitas vezes os meios pelos quais Deus fala conosco. Desenvolver essa sensibilidade é uma arte espiritual que vale cada investimento de tempo e energia. Você está pronto para essa aventura de fé? Por fim, este convite é uma porta aberta para uma nova etapa da sua vida espiritual. A jornada do discernimento é um caminho de descobertas, aprendizado e comunhão com Deus, que traz segurança, sabedoria e paz para enfrentar os desafios da vida com confiança. Ao longo deste percurso, ficou claro que o discernimento espiritual não é um mero conceito ou habilidade distante, mas um dom precioso que Deus oferece para que cada um possa ouvir sua voz e caminhar em sabedoria. Essa capacidade transforma vidas, porque não apenas evita erros e enganos, mas também revela o propósito divino que dá sentido e direção para cada passo. Saber que Deus deseja se comunicar pessoalmente com você é um convite para uma relação íntima e profunda,
que ultrapassa dúvidas e incertezas. É impressionante pensar que, mesmo em meio a tantas distrações e vozes concorrentes, o Senhor continua falando, sussurrando orientações e confirmando caminhos. O discernimento nos permite silenciar o ruído do mundo e escutar essa voz que traz paz, coragem e esperança. Essa certeza não é fruto da sorte ou de um talento especial, mas do desejo sincero de buscar a Deus e entregar o coração aberto para Ele trabalhar. O poder do discernimento é, portanto, a chave para uma vida plena, onde cada decisão é guiada pelo amor e pela sabedoria divinos. É um chamado para que cada pessoa assuma a responsabilidade de crescer espiritualmente, cultivando a oração, a leitura da Bíblia e a comunhão com o Espírito Santo. Essa caminhada, embora desafiadora, é repleta de bênçãos e descobertas que renovam a fé diariamente. Que essa mensagem inspire você a não apenas ouvir, mas a responder à voz de Deus com confiança e obediência, mesmo quando os caminhos parecerem difíceis ou incertos. Permita que o discernimento se torne seu guia constante, iluminando sua jornada e fortalecendo sua fé em cada passo dado. E, acima de tudo, lembre-se, você não está sozinho. Deus caminha ao seu lado, pronto para guiar seus passos, dar-lhe sabedoria e paz. Permita-se viver essa experiência transformadora, onde o sobrenatural se manifesta no cotidiano, tornando cada dia uma oportunidade para crescer e cumprir o propósito que só Ele tem para você.